Oi, gente, ótima noite. Hoje eu tô totalmente diferente. Nós já vamos iniciar, só um minutinho. Deixa eu organizar as coisas aqui. Tá tudo pronto. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Hoje eu tô diferente, um monte de gente não vai me reconhecer. É que eu tô bem alegre. Que é bem típico para o dia de hoje. A Rose já chegou. Vou aguardar só mais um minutinho o pessoal entrar pra gente iniciar. Deixa eu tirar esse fone daqui. Ótima noite, Rose. Vamos aguardar só um minutinho pro pessoal ir entrando. E aí eu já inicio com você, tá bom? O tema hoje, nossa, é fantástico. Eu tô toda aqui animada, tive que me produzir rapidinho. Justamente porque Mariane, seja bem-vinda, né? Eu demorei hoje com a orientação de TCC. Eu fiquei o dia inteiro hoje meio acuada por causa do bronquite que atacou. Então aí coloquei, né, um pouquinho de cor pra não ficar mostrando aquela carinha de doente. Então, pessoal, hoje sejam muito bem-vindos, né? O tema da nossa live hoje é maravilhoso. Ju, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou estar iniciando a nossa live hoje com uma frase que eu acho que representa, justifica, fala exatamente da pessoa que vai estar com a gente aqui hoje. E a frase é a seguinte: não se curem além da conta. Gente curada demais é chato. Todo mundo tem um pouco de loucura. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Eu digo, né, que essa convidada de hoje, ela não tem nada de ajuizada, porque ela apronta cada uma. Eu acabei de ver um vídeo dela que ela realmente dançou no mercado, né? Então ela é terrível, ela realmente é uma artista. E aí essa frase que eu li pra vocês é da Nice da Silveira. E por que eu quis começar a nossa live com ela hoje? Só um minutinho aí, Rose, que eu já te chamo. Eu resolvi começar, né, a nossa live com uma frase da Nice da Silveira. Ela é uma brasileira, né? Aqui, ó, a Ju tá falando que ela não tem mesmo. Você viu o vídeo, né? Ela é sem juízo. Mas a gente precisa de mais pessoas assim, principalmente para esse momento que a gente tá vivendo, né? E essa frase da Nice, ela foi muito importante porque ela é considerada, né, uma das mulheres que vão revolucionar a psiquiatria, principalmente a psiquiatria brasileira, né? Ela é uma alagoana, lá da terra da minha mãe. E ela vai fazer estudos, né, com pessoas que tinham diversos distúrbios a partir da arte, para a gente compreender como que a arte é importante na nossa vida. Por isso que hoje eu quis vir bem colorida, né, porque a gente precisa de cor na nossa vida, a gente precisa de arte, e ela contribui muito com o lado emocional, ela contribui muito, né, com o desenvolvimento humano para todas as idades, né? Então tem o termo arte-terapia, que também a gente vai ter esses conceitos a partir, né, desses estudos da Nice, da Silveira. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Mãe, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos na live de hoje, né? E eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre a história da Nice da Silveira, porque ela vai utilizar da arte, a partir da pintura, para tentar, né, resgatar aquelas pessoas que perante a sociedade já não tinham mais conserto, né? E aí essa frase dela é até um relato que ela menciona do filme dela. Este filme tem na Netflix, né? Se eu não me engano é Nice, o nome do filme, que vai retratar um pouquinho da história dela, e ela vai revolucionar a psiquiatria, até porque os colegas, né, dela daquela época não aceitavam. Também tinha uma mulher, né, querer criar um tratamento para cuidar daquelas pessoas que perante a sociedade era excluída. Então ela vai revolucionar o mundo da psiquiatria. E aí eu coloco, né, então essa fala dela como chamativo para nós também, né? Como que a gente tem usado a nossa vida em relação à arte? Será que a gente está deixando a arte fazer parte do nosso dia a dia, ou a gente está se tornando essas pessoas chatas que, né, a Nice fala tão bem nessa frase dela? Então, a gente hoje vai refletir um pouquinho disso e vai falar um pouquinho com a Rose sobre a importância, né, da arte para o desenvolvimento humano. E detalhe, hoje é aniversário dela, então é o nosso presente para vocês
sendo aniversário dela. Deixa eu chamar ela aqui, que ela já tá ansiosa, porque ela vai ter que me contar essa história do mercado. Ela entra aqui. Enquanto ela vai entrando, né, eu sempre faço a minha lição de casa, que eu falo. Que é o quê? Estudar um pouquinho mais, me aprofundar um pouco. Olha, ela chegou! E aí, aniversariante, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Você viu que eu tô toda colorida? Cansadíssima. Né? Sua homenagem. Eu tô com esse negócio aqui porque acho que melhora, né? Acho E que aí? melhora. Metal sumiu você. Agora tá, cadê tu? Oi? Agora tá aparecendo. É que tava só testa. Muito bem. Eu nem tinha que dizer, ó, fico tão emocionada, fico tão empolgada que eu esqueci de apresentar meus convidados. Então, ó, a Rose, ela é uma artista, e aí quem acompanha ela no canal do YouTube, das coisas que ela faz, principalmente as artes de jornal. Ela é pedagoga, e eu conheci ela se não me falha a memória, quando a gente trabalhava numa escola integral, que ela me ensinou, né, com um aluno que tem autismo. Então, a gente fazia muita parte com esse aluno. Né? Eu quero que você se apresente todo, né? Eu falei um pouquinho de você, mas eu acho que bem melhor para falar de isso é o mesmo. Então, eu vi você. Bom, eu sou isso aí que você falou, né? Meu nome é Rosi Ribeiro. Eu sou, na realidade, assim, muito envolvida com arte, desde que nasci, eu acho. Eu costumo dizer que eu nasci de uma arte já, né? Minha mãe era muito novinha quando engravidou. Tenho a formação em pedagogia, fiz algumas pós aí, né? Psico, AEE, pós em autismo. Cursei 3 anos de serviço social, mas não terminei. Fiz educação física, não gosto de falar porque daí vão me fazer educação física, eu não gosto de educação física. Ela é doidinha, gente, é assim mesmo. E por conta de eu ter tido uma editora, uma revista, eu tenho na minha carteira profissional autorização para atuar como jornalista. Eu sou jornalista também. E conta que você fazia parte de um programa, né, que você apresentava no WhatsApp. Fala um pouquinho pro pessoal também. Eu fiz programa de rádio, na realidade, né? E televisão eu participei enquanto arte, né? Para fazer artesanato na televisão, desde 2006 até de 1996 até 2012 eu fiquei na TV, nesses programas que envolve artesanato. E estive à frente durante um ano de um programa de rádio. Então, ou seja, você é o tipo da pessoa que não para quieta, né? Não, eu sou ligada nos 480, mais ou menos. Mais ou menos. E hoje, gente, como eu falei, é aniversário dela. E aí ela acabou de postar um vídeo, acho que foi um desafio, né? Que pediram para você fazer, não lembro bem. Você tinha comentado. Na realidade, no domingo retrasado, eu estava aqui de boa, de manhã, né? Acordei tarde. Não acordei tarde, eu levantei tarde, né? E aí eu estava dando uma olhadinha no Face e vi que tinha uma postagem de uma menina aí do Nordeste, uma menina novinha, acho que uns 15 anos, ela dançando no mercado. Aí uma outra pessoa, colocou essa postagem dessa menina no Face dela e colocou assim, bem em letras garrafais, assim, né? Se tiver 5.000 comentários, eu faço igual. E eu, na doideira, né, peguei e compartilhei. Eu também. Se tiver 5.000, tô nem aí, não vai ter mesmo, né? Isso era umas 11 horas da manhã, 10 horas da noite, tinha dado 5.005 comentários. Conclusão, tive que cumprir. Eu adorei. Desafio é isso, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Isso é maravilhoso, porque, gente, vocês estão vendo ela assim, mas ela é assim, manhã, tarde, noite, não tem tipo ruim pra você. Então, é uma pessoa não gosto. alegre, muito divertida, ela passa essa energia pra gente. Eu trabalhei com ela, né, em 2012,
E aí ela acompanhava um aluno que tinha autismo, tem autismo, né? E assim, nós vimos como que esse aluno evoluiu a partir das atividades que ela funcionava com esse aluno. E aí foi a partir do quê? Da arte. Né? Então eu É. convidei, ela aceitou, né? Eu agradeço desde já, porque é muito importante, principalmente nós pais, compreender a importância da arte. Né? Uhum, E eu fale um pouquinho mais sobre essa vivência dela, né? A arte, todos os desenvolvimentos que ela já viu, né, com os alunos que ela acompanha, que ela participa. Você fez um sarau, foi alguma coisa que tipo nessa exposição ano passado? Lá O quê? você tinha feito um sarau, foi alguma exposição que você fez o ano passado, né, de algumas coisas artísticas que você tinha feito lá perto Ah, eu do fiz. Eu fiz com um aluno, com um aluno do ano passado, que é o mesmo que eu estou esse ano. Isso. Conta um pouquinho, né, Ele, dessa experiência. então, o Luiz, esse aluno, ele tem DI, né? Ele tem deficiência intelectual, bem, assim, bem acentuada, né? Bem acentuada. Mas, fora a deficiência intelectual, ele tem um pouquinho, sabe assim, um pupurri, ele é um pouquinho de cada. Ele tem a DI bem assim, vamos dizer, severo, né? E ele tem também transtorno, que é o que agrava muito. Ele tem transtorno de conduta, e esse transtorno de conduta é bem significativo, assim. E ele tem um pouquinho de autismo também. Só que o autismo, ele tem, né? Os psiquiatras dizem que ele tem ali um pouco de autismo também. Bom, e o que acontece? Ele não tinha, o ano passado, ele ficou algum tempo na escola, né? Óbvio, desde que começou a ir para a escola, e ele seguiu certinho aí da escola. E o ano retrasado, que foi em 2017, uma professora de 5º ano, na época que ele estava fazendo, ela assumiu esse compromisso de estar com ele para ver se mudava um pouquinho o histórico dele na escola, né? Porque ele tinha um histórico, assim, de não ir para a sala de aula, de fugir da escola. Era um histórico bem, assim, complicado para a escola. E aí ela conseguiu fazer, o ano retrasado, com que ele ficasse em sala de aula. Então já foi assim, uau, né? Ele fica na sala de aula. Então, mas ela não conseguiu trabalhar direito com ele, porque ou fazia uma coisa ou fazia outra, né? E aí o ano passado, quando eu cheguei na escola para estar com ele, ele é não verbal, né? Então, e muito, ele tem assim, ele não para, não dá para explicar, não dá, você não tem noção, não dá para explicar, não dá, é uma coisa, é surreal. Meu Deus. Aí, eu penso comigo, meu Deus, que quando eu cheguei, eu já tinha conversa, tinha os boatos de quem era, né? Mas eu não o conhecia. Então, quando eu cheguei na escola, falei, gente, eu pensei, né, eu vou ter que chegar e já chegar com tudo, já chegar e falando pra ele, olha, eu cheguei, cara, sou eu que vou mandar no pedaço. Então, eu cheguei com uma mala, eu ganhei uma mala do meu genro, uma mala dessas bem antigas, que geralmente mineiro que tem, dessas de viagem, essa bem antiga mesmo. Meu genro conseguiu essa mala, eu sei lá de quem, da tia dele, não sei. E ele acabou me presenteando essa mala. Tá até na escola a mala. E aí eu enchi essa mala de coisas, já cheguei na escola com essa mala e muita coisa pendurada por tudo, né? Quando ele me olhou, ele ficou tipo, o que é isso? Eu imagino. Naquele momento, aquela primeira apresentação, eu a ele pra mim, né? Já ficou certo que, olha, se você acha que você... loucura que sou eu. Então, eu me apresentei, né, dessa maneira. Impactou. E aí a gente conseguiu trabalhar muito ano passado. Ele tinha muito medo de cola quente. Por que surgiu, né, se podia para falar da exposição? Ele tinha muito medo da cola quente. Então, eu até tinha tido uma conversa ouvido, né, falar de que era até interessante que a cola quente existisse, porque ele tinha muito medo. Então, talvez essa existência da cola quente em sala de aula
pudesse meio que dar uma, né, um sossega, né? Assim, tipo, tem cola quente, tem que tomar cuidado para não se machucar, então ele ficar atento, né? Então esse atento para não se machucar ali seria bom. Bom, só que além dessa atenção né? Porque com arte você tem que trabalhar com todo tipo de material, né? E ele é um aluno que você tem que ficar o tempo todo muito atento, assim, muito atento mesmo, porque se ele está com uma tesoura, por exemplo, ninguém dava para ele uma tesoura desse tamanho, né? Ele não tinha acesso à tesoura. Por quê? Porque tudo que ele pega, ele joga. Ele jogava, tudo que ele pegava, ele jogava. Você imagina jogar uma tesoura, você está na professora, você está numa outra criança, né? Imagina. Então, ninguém dava as coisas para ele. Aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, deixa eu te falar, eu coloquei ele do lado da parede, assim, então eu ficava ele na perto da parede e eu do lado de cá no corredor. Ó, deixa eu te falar, aqui você vai ter acesso a tudo. Agora, se você machucar alguém, teu pai que vai ser preso. Eu conversei com ele, nem sabia se ele entendia, né? Depois vai ser preso, porque eu não quero nem saber, não. Eu tô aqui pra dar aula, filho. Eu tô aqui pra ficar olhando quem que vai matar quem, não é hospício aqui. Aí ele olhava assim, Aí eu comecei a apresentar as coisas para ele. E a cola quente, ele tinha muito medo, ele gritava. Quando ele via, ele gritava muito. E eu, não, Luiz, você tem que pegar, Luiz, vai ser boa, você tem que pegar cola quente, fazer. Bom, passou um período, um belo de um dia, eu acho que passou aí uns 2, 3 meses. Um belo de um dia, ele pegou a cola quente e ele colocou toda a cola, assim, despejou cola assim mesmo na beirada da mesa. E como ele despejou muito na beiradinha, os fios escorreram. Sabe o fio da cola quente? Escorreu. Sim. Foi o dia que eu jamais vou esquecer. E aqueles fios ficaram todos escorridos, assim. E no que escorreu o fio, ele pegava tudo que tinha ali na frente dele, pedaço de papel, tesoura pequena, caneta, lápis, borracha, e ele ia pendurando no fio. Então ficava um jogo de coisas penduradas no fio. E ele afastava assim e falava, ei! Ele achou maravilhoso aquilo. Quem sou eu para não achar maravilhoso, né? É, claro. Como você. Aí eu comecei também, Luiz, poxa vida, tá. E ele se entusiasmou muito. Eu comecei a pegar caixas de papelão na própria escola, lá da cozinha, e eu levava e falava, agora você faz na caixa de papelão. Aí ele fazia na caixa de papelão, então ficava como se fosse uma TV, assim, sabe? Cheio daqueles negócios pendurados. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, esse cara é artista, né? E aí eu comecei a levar muita coisa para ele, muita coisa. Montei um ateliê dentro da sala de aula, que eu trabalho só com ele, com ateliê. Montei, você sabe, né? Que a gente já... Aí montei um ateliê lá e falei assim, ó, tudo isso aqui é para você. No começo, lógico, né? Ele jogava fora, ele aprontou todas e mais um pouco. Mas depois ele foi se acostumando e se empoderando daquilo tudo, sabe? Sim. E ele começou a colar. Então ele colava, por exemplo, a tesoura, a caneta em cima da tesoura, a caixa de fósforo em cima da caneta, e ia colando, formava aquelas coisas assim de colagem. E eu falei, eu tenho que aproveitar isso aí, né? Isso aí é uma arte. Claro. E como eu começava a falar com ele, tanto a falar como também escrever, eu escrevia muito, olha, Luiz, aqui está escrito isso, aqui está escrito isso. Ele começou a pegar a caneta e rabiscar. E muito rabisco, muito rabisco. E aí, no meio desses rabiscos, João, pega para mim, por favor, essa tela aí, ó. Mostrar pra... Aí, no meio de tudo esse rabisco, eu pensei, ele tá escrevendo, ele tá tentando falar comigo, né? Então, obrigada. Então, para não deixar para não deixar... Aqui, ó. Isso aqui é Olha que lindo. Uma das peças que ele fez, porque ele mistura muito, ele usa muito canetão, que eu tenho canetão lá no ateliê, e ele usa muito material, mas ele mistura os materiais. E até que essa aqui, ó, eu chamo essa coleção aqui, eu coloquei Nego, porque isso aqui em especial, cada coisa dessa que ele fez, ele pegava o canetão e ele cantava Nego. Eu gosto o nome dele. Fantástico. Ele já deu o nome para a obra dele, né? Exatamente, Então, tudo que ele começou a falar, sabe? Mas por que ele começou a falar? Palavras, poucas palavras, mas ele falando. Porque ali naquele momento, no ateliê, ele entendeu que ele era o cara ali.
eu ali não sou nada. Eu sou apenas o coadjuvante ali, né? Eu tô ali só assim, ó, vê aí o que você vai fazer. Vê aí o que você vai fazer e você me mostra, cara. Você é o artista. Então, no começo, ele não tinha esse controle, óbvio. Foi um descontrole total. Por exemplo, eu dei alicate para ele cortar arame. Olha o perigo, né? É perigoso, óbvio. Mas eu falava, olha, Luiz, você vê aí? Porque fura o olho, fura isso, fura aquilo, né? Mostrando para ele. No começo, ele fazia teste comigo. Ele me queimava muito. Ele não se queimava com a cola quente, mas ele pegava a cola quente e me queimava. Então, um descuido, ele já queimava e falava, dói. É lógico que dói, né, Lu? Então, mas a gente fez, ele tem muitas obras, eu tenho até as obras dele aqui. Agora, esse ano, a gente vai expor, né? Já era para ter exposto, mas por conta da pandemia, a gente vai expor lá no Museu lá no Museu da Deficiência, né? Dos deficientes, lá do Museu do Deficiente, da Secretaria do Deficiente. E vamos expor também no Instituto Tomi Otaki, porque eu fiz um pedido, estou aguardando, né? Estou confiando que nós vamos expor lá, porque as obras dele são incríveis. E quando eu fui falar, se eu estiver falando muito, me corta. Imagina. E quando eu fui falar para fazer uma exposição aqui em Santana de Parnaíba, através da Secretaria da Cultura, e nem deu tempo ainda da gente fazer, a Cláudia que me atendeu, eu falei, Cláudia, eu estou com umas obras aqui que eu não sei, assim, eu gostaria que outras pessoas vissem, né? Porque eu falar que ele é um artista, é uma coisa, né? Eu sou a mediadora dele, estou aqui babando no que ele faz, eu conheço ele, né? Mas aí eu preciso de olho crítico, né? De outras pessoas olhando, né? E aí eu descrevendo para ela o que ele fazia. Oi! E aí eu descrevendo para... eu acompanho. Aí eu descrevendo o que ele fazia, aí ela falou, Rose, pelo que você está me falando, me parece que ele faz obras parecidas com de um artista que é totalmente louco, né? Louco. Ficou dentro de hospício muitos anos. E aí eu fui fazer uma pesquisa e lembrei que eu já tinha passado por esse artista nas minhas pesquisas, há um tempo atrás, que é o Arthur Bispo do Rosário. E realmente, observando as obras dele, o Luiz tem muito das obras dele, obviamente que não são elaboradas como as do Arthur. Sim. Até porque o Luiz é uma adolescente, né, praticamente uma criança, né? E, além disso, ele nunca teve acesso a nada de arte, nada de nada. Foi o contato dele, né? Então, não é elaborado como os do Arthur, mas lembra muito, sabe? E até aqui nessa obra até coloquei, enquanto desenhava, cantarolava, nego. Não ouso dizer se pensava ou pintava alguém. Não sei o que ele quis colocar ali, né? Mas ele ficou o tempo todo cantarolando, nego. E aí eu acabei escrevendo esse projeto, Arte e Linguagem, e aí a gente fez uma exposição no SESI durante mais de 15 dias, depois a gente foi para a escola, fizemos na escola, e hoje eu recebo uma notícia, porque eu inscrevi esse projeto no prêmio Arte Escola Cidadã, Arte na Escola Cidadã, e recebo a notícia que eu fui contemplada para ir para a terceira fase, né? Então, já estou na terceira fase com este projeto. Maravilhoso. Então, assim, só de estar na terceira fase já é uma grande vitória, não é? Misericórdia, As vitórias que você vai conquistando, né, com o desenvolvimento desse aluno, é uma coisa, assim, esplêndida, porque ele não falava nada, né? Ele não ficava sentado, ele, né, não parava quieto. E aí, com as atividades que você vai fazer, né, claro que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Não tem como você começar hoje e amanhã já ver resultado. Né? E é importante essa reflexão, porque as pessoas têm que entender isso. Né? Quando você começa um trabalho com uma criança, seja ela com deficiência ou não, isso é idoso, né? Onde a gente falou sobre os cuidados com o idoso, quando você trabalha com esse idoso, a arte, você consegue resgatar muitas habilidades que ele perdeu. Né? Eu faço sempre as minhas coisas antes de chamar os meus convidados. E aí eu vi algumas coisas fundamentais da arte para o desenvolvimento humano. Né? Uma das coisas é a música, né? Que você falou que ele ficou nego. Então, por exemplo, esse trabalho que da pintura, de desenvolver essa parte intelectual dele, né, auditiva,
auditiva, a sensorial, porque você tem um alicate, você tem uma tesoura, você deu várias ferramentas para ele trabalhar, essa parte parece que não, mas a parte do vocabulário, a partir do momento, olha, a caneta, olha a plaqueta, você vai dando, né, esse vocabulário, esse resgate para essa criança. Aí a parte da cultura, você conseguiu desenvolver essa parte da psicomotricidade fina, né, que você falou que já estava fazendo alguns rabiscos, a parte da criatividade, até mesmo a parte da formação da personalidade dele. Né? Uma criança agitada, conseguiu fazer que ele tivesse o quê? Uma atenção concentrada. Né? Eles têm, por exemplo, eles não têm essa concentração. Meu filho mesmo, quando eu posto alguma coisa, hoje em dia eu não consegui resgatar muita coisa, mas eu dou uma de rosto também, né? Se tiver que sujar no chão, a gente vai sujar, se tiver que sujar a parede, vai, depois é um trabalho danado para resgatar. Mas eu percebi que a arte, e o Bernardo ele gosta muito de música, né? Então, assim, ele tem ecolalia. A partir da música, eu vi uma evolução no meu filho dessa parte de vocabulário, de comunicação, que até então a gente não estava conseguindo fazer. Né? Então, a arte ela envolve muitas habilidades que nós pais, que nós professores podemos fazer, né? Só que a gente não pode ter vergonha também. Fica eu meio receoso, vou fazer o que né? Então, assim, a gente tem que ser da vida, a gente tem que mostrar alegria. Eu vejo lá vocês, né? Então, tem que ser isso. A gente realmente tem que se entregar aquilo que está sendo feito. Né? E seus trabalhos têm muito disso. Você se entrega. Né? Você se entrega ao que você faz. Pode passar, você vai tentar outra coisa. Né? E acaba tendo resultados assim magníficos. Né? Mas, enfim, deixa você falar mais um pouco. Você sabe, fala até você chega. Mas, por exemplo, de outros alunos, até mesmo da sua vivência, né? Porque eu vejo vários artesanatos, eu acho que cada dia você está criando. Né? Então, fala um pouquinho mais das coisas, né? As coisas que você gosta de ouvir, como que fez a ideia assim, eu vou fazer tal coisa hoje. Aí eu vi que tinha um negócio de vaso, alguma coisa assim que você reformou. Dá toda uma, sei lá, né, uma cara de cozinha. O que tem essas ideias, assim, que você fala, e música? Então, na realidade, eu tive um problema sério financeiro uma época na minha vida, né? E ficamos sem emprego, eu e meu marido. E acabamos tendo que nos virarmos, assim, sozinhos, né? Sem emprego. Tivemos que buscar dinheiro, buscar sobrevivência. E na época, bom, eu sempre lidei muito, muito bem com esse negócio da arte. A minha mãe faz crochê muitíssimo bem, ela faz bordado, ela é bem assim, ela costura, então ela tem bastante destreza para a arte, né? Para essa coisa da arte. Então eu puxei isso dela. E quando a gente ficou desempregado, eu fui para a rua para fazer a catança, né? Então eu vivi da catança durante 2 anos. Nesse negócio de ir para a rua fazer a catança, o meu olhar mudou. Assim, eu tinha tido uma editora antes, né? Porque eu já fazia arte, entendeu? E eu tinha sido dona de uma editora, essa editora para fazer uma revista que publicasse tudo que era voltado à arte, tanto que o nome da revista era Arte em Reciclar, era distribuída em âmbito nacional, então já tinha essa coisa da arte. Mas assim, eu fazia de boa, né, tal. Mas quando eu fui para a catança, de ter que revirar mesmo o lixo, o saco de lixo na rua, para poder tirar a sobrevivência, aí foi quando deu um start, assim, de, poxa, as coisas, naquele momento, elas tinham que ser mudadas e rápido. Porque eu estava na rua, lidando com esse negócio de revirar o saco de lixo, mas eu tinha entrado numa casa que estava abandonada lá, em Osasco. Abandonada que eu digo porque estava mesmo assim, sem alugar, porque tinha um monte de coisas lá que não tinha critérios para alugar, adequados para alugar. Eu entrei nessa casa e aí eu tinha que reformar a casa, porque eu fiz um acordo com o dono. Eu falei, olha, você me deixa 1 ano aí sem pagar e eu dou um jeito na casa. Então eu tinha que dar um jeito na casa. Então, nesse negócio de dar um jeito na casa e estando na catança,
Aí foi quando me deu o start. Meu, como é que eu vou arrumar a casa se eu não tenho dinheiro? Então eu vou ter que... Opa, acho que deu uma falha. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Rosi? Ah, caiu aí. Caiu, mas voltou. Deu um tchutchu. Então, daí aí eu pensei, eu vou ter que viver, né? Vou ter que dar um jeito aqui de fazer isso. Então, eu comecei. Foi uma questão de treino mesmo, de olhar. Poxa, tem isso aqui, eu vou ter que fazer isso. Eu preciso disso, eu vou ter que fazer aquilo. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a transformar as coisas. E até hoje eu não paro. A minha casa é toda. Eu vou dizer assim que a minha casa é praticamente 80% do que é do lixo, né? E tudo que eu transformo. Hoje mesmo, desde ontem que a gente está tentando fazer uma luminária aqui com um galão de água. Meu marido tentando me ajudar. E ela vai ser, vou publicar no canal, e vai ser todinha reciclada, porque vai ser com galão de água, o esconderijo do fio vai ser com papel. Tá ficando bem bacana. Então, o olhar passou a ser diferente. Então, eu olho para tal produto e enxergo outra coisa, entendeu? Uma outra possibilidade. Eu acho isso bacana. Muito legal. Uma amiga minha mesmo, há um mês atrás, ela entrou em contato comigo, né, ela é da rede de Barueri, e ela criou, na verdade, com os alunos dela, um projeto, né, de reutilizar. E aí ela perguntou, você quer participar do projeto, não sei o quê? Aí eu falei, quero. Até porque, assim, os meus filhos têm os brinquedos, mas não se interessa muito, se deixar ficar no celular. Né? E aí, desde então, eu venho criando umas coisas, assim, eu até mostrei um vídeo na live aqui, se quiser pegar, brinquedos. Então, eu fiz esse joguinho aqui para trabalhar a parte da cultura do eu vi. Eu fiz carrinhos com ele, de papel, de caixa de papel. Eu tô tentando fazer um livro lá no YouTube, mas é muito difícil, eu não tenho essas habilidades que você tem, né? Mas aí, assim, você acaba vendo um outro significado das coisas, e valoriza. Isso. Eu percebi que esse quase um mês que a gente está criando essas atividades, o Pedro mesmo, ele já fica, mamãe, a gente vai fazer o quê de novo? Né? O que a gente pode guardar para a gente reaproveitar? Eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente está vivenciando, é muito importante esse seu trabalho, porque a pessoa tem que ter um outro olhar. Né? Não é esse brinquedo aqui que é legal. Legal quando você pega algo, né, que poderia se tornar lixo, você recriar algo a partir dele. Né? Porque vai fazer a criança valorizar, cuidado com a natureza, fora que ele ajuda em todo esse processo. Então, aguça a criatividade dessa criança, que vai trabalhar com as partes motoras. Né? Então, a arte, assim como a matemática, ela tem envolvido em tudo. E é fundamental esse seu trabalho, porque faz a pessoa enxergar as coisas com outro olhar. Eu não tenho tanta habilidade, mas eu vejo muita coisa você postando ali, e eu falo, poxa, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa. É claro, não fica lindo como o seu, porque os seus são maravilhosos. Mas assim, faz com que a pessoa tenha uma reflexão de que nem tudo é comprar. A gente tem tanta coisa aí do meu tempo de criança mesmo, a gente brincava na rua, né? Porque exatamente. Legal. E hoje em dia não, porque criança parece que essas coisas não são legais. E você traz esse resgate. Né? Então, isso é muito importante, o resgate que traz a criatividade, que traz a aprendizagem também. Eu acho que a gente precisa de mais atitudes assim. E agora nesse momento dessas aulas remotas, né, em relação à inclusão, acaba sendo bem complicado se não tiver essa vibe de inovar e de pensar em criar algo ali rápido e possível, né? Porque na casa, às vezes, não tem o material que tem na escola, né? Às vezes não, nunca tem, né? Geralmente não tem o material que não tem na escola. E trabalhar com, por exemplo, eu trabalho de manhã com esse aluno e à tarde com uma aluna que ela tem uma síndrome rara. Então, ela tem síndrome de Angelman, é muito rara essa síndrome. Ela está dentro das doenças raras. E tem que lidar muito com essa parte da coordenação, porque eles não têm, né, a coordenação aguçada, não tem a coordenação fina, nem a grossa, é bem complicado, assim.
para de longe você ter que administrar isso. Então, por que é importante a arte? Porque às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas vai só trabalhar a arte e o que tem que trabalhar mesmo? Como se a arte não trouxesse aprendizado, entendeu? Não consegue enxergar. Né? Então, assim, aí fica bem. Aí, de longe, você tem que pensar o que pode acontecer lá naquela casa para envolver e melhorar. Então, no caso da Evelyn, por exemplo, que eu atendo à tarde, eu fico pensando o tempo todo assim, e agora, o que eu posso melhorar lá com ela, né? Porque quando eu comecei o trabalho com ela em fevereiro, ela não andava na escola, pelo que eu entendi, pelo que me falaram. Ela era muito carregada, né? E eu não consigo carregar uma menina de 9 anos pesada, não consigo, não tenho condição. E aí, até por conta disso, por conta de eu não conseguir, eu falei, tive uma conversa séria com ela, querida, você vai ter que, né, se virar aí, porque... Me ajuda aí! Me ajuda aí! Me ajuda aí! Eu preciso do emprego. Você precisa da mediadora? Mais ou menos isso, né? Uhum. Então, e ela começou a andar sozinha, assim, tipo, eu acho que era mais insegurança das pessoas, né? De medo dela cair e tal, mas ela é um barato. Então, quando eu estou aqui em casa, eu fico pensando, mas o que eu posso ajudar essa mãe a fazer atividade, né? Porque eu não posso dar uma atividade qualquer, eu não posso dar uma atividade para ela pintar se ela não consegue pegar no lápis, eu não posso dar uma atividade para ela escrever se ela não pega no lápis, não vou, mas como é que vai? Então, eu tenho que ficar pensando em atividade que vá ajudar a mãe também no futuro, né? Que vai ajudar a parte de comportamento. Rose. Eu que o diga, né, Rose? Ela judia das mães, eu sei que ela judia. Então... Eu falei, gente, imagina se ela fosse do meu filho, eu tava perdida. Eu tenho que me virar dos 30 aqui para poder... Mas a mãe da Evelyn é muito massa. Outro dia eu dei uma atividade que era para ela ensinar, para ela ajudar a Evelyn a amassar, porque a Evelyn não faz, né, ela não faz sozinha, sabe, esse movimento. Então, olha, mamãe, você vai amassar o papel, né? E eu fiquei pensando, será que ela tem papel na casa dela? Porque tudo você tem que pensar, né? Aí eu falei, olha, você vai dar um jeito aí dela amassar outra coisa. Deixa ela amassar alguma coisa. Aqui eu tô amassando papel, né? Mas vamos pensar em alguma coisa que ela possa amassar. Sei lá, rasga a revista, rasga algum livro aí que não tá usando, alguma coisa, né? Para ela amassar e colocar as bolinhas e colocar as bolinhas de papel na cartela de ovos, né? Porque daí ela ia amassar e achar o encaixe ali, né? Aí ela mandou uma mensagem assim pra mim, mas eu não tenho cartela de ovo lá, manda ela pôr em qualquer buraco. Então a gente conversa e ela acaba dando, ela fala, vou fazer isso, tudo bem? Ela me dá o feedback, sabe? É muito louco. Aí outro dia, ela falou, eu não tive isso, mas eu substituí por isso, entendeu? E aí ela faz atividade. Então é muito legal, porque isso faz com que... e outra, eu deixei muito claro para ela, eu sou sua parceira, eu preciso te ajudar. Ela é uma menina, a mãe da Eva é muito nova, ela tem a idade da minha filha. Então, eu fico pensando, a Eva era para ser minha neta e a mãe é minha filha, porque ela tem a mesma idade. E aí, eu perguntei para ela assim, Zélia, você passeia com a Evelyn, assim, você vai em McDonald's, em restaurante, ela come pro Evelyn e não para, porque tudo ela derruba, entendeu? Então nós vamos trabalhar o comportamento dela, eu vou te ajudar, porque a mãe merece passear, né? Passear e jantar fora, e ela não pode, ela não consegue. Então, a gente está trabalhando junto nisso, entendeu? Então, essa vibe... essa vibe a arte, ela junta tudo. Eu acho isso muito louco, porque ela junta as pessoas ali envolvidas
para que todos possam trabalhar de maneira a avançar aquela criança, né? Que é o que a gente está tentando com a Evelyn. Eu até falei com a mãe, olha, para mim, se até o final do ano você falar assim, olha, eu consigo jantar, eu, meu marido e ela, oh, glória a Deus, né? Já é agora, não é? Já é um excelente aprendizado. E aí a gente vai se preocupar dela não tá juntando B com A para falar Bá, né? Se ela conseguir né, conseguir ficar bem na sociedade, tá ótimo, tá maravilhoso, né? Eu acho que o grande objetivo da escola, principalmente quando é uma criança com deficiência, é essa, que ela consiga conviver em sociedade, porque a gente sabe que os pais não vão viver por sempre, então essa criança tem que saber pelo menos se vestir, se alimentar. E assim, o tempo que eu te conheço, o tempo que a gente trabalhou junto, eu sempre vejo você criar essa autonomia. Você deixa a criança ter autonomia. Né? Tinha o nosso caso lá do aluno do Sebastião, que assim, ele teve grandes transformações, né? Agora está gigante, então, gigante, assim, lindo. Né? Tá gigante. E aí assim, a gente percebe como o seu trabalho, a partir da arte, você gera todo esse desenvolvimento. Né? Porque, por exemplo, eu fazia as atividades minhas de geografia, que não era lá, né, muito fácil. Você ia lá, pegava a folha com ele no jardim, transformava lá em relevo. Então, você dava essa possibilidade. Todos os trabalhos que eu vejo que você faz com as crianças, você não dá essa autonomia para elas, você dá autonomia também para os pais. É que é uma grande dificuldade que eu percebo. Né? Eu participo de vários grupos de mães com autismo, que é mais a minha área de pesquisa e tal. E aí eu vejo o quanto que as mães estão presas na deficiência do filho e não no filho. Né? Porque foca tanto, porque ele tem autismo, ele consegue, ele tem autismo, ele não consegue. E não vê as possibilidades que o filho já tem. Né? Então, assim, precisava de uma Rosi para dar esse chacoalhão, né, nessas mães. Porque às vezes a gente fica tão focada que meu filho não vai conseguir, e ele trava a criança. Né? Você deu exemplo dessa menina que à tarde ela não andava. Chegou e falou assim, ó, você vai ter que andar, vai ter que me ajudar. Né? Por quê? Não é o fato de você ter conversado, é que você mostrou para ela que você confiava nela. Ela era capaz. Sim. E a gente sabe que a com deficiência fica muito abaixo, né, do esperado, justamente por isso. Porque a gente fica com pessimismo, ele não consegue, porque eu não sei o quê. E tem que parar com isso. Né? O seu trabalho, os seus desafios é mais prova disso. Se você dá a possibilidade de conseguir, ele consegue. Ele pode não conseguir as fases. Ele pode saber conviver em sociedade, ele pode aprender a pegar um ônibus, aí no mercado. E eu acho exatamente. Que o grande objetivo da escola, quando recebe uma criança com deficiência, a gente não fica tão focado, se ele conseguir isso, ótimo. Mas se ele conseguir a autonomia dele, como você viu, vai que no final do ano ela consiga sentar com os pais e comer junto, poder sair. Meu, pra que maravilhoso. Né, que é severo, a maior vitória do mundo. Exatamente. Né? E às vezes sozinha a família não consegue, né? Não consegue, ela precisa de alguém que dê esse norte. Né? Por isso exatamente. Que gente, ela faz um trabalho assim fantástico. Né? E muitas mães precisam ouvir, precisam ver que quando você tenta, que quando você se arrisca, vai ter dia que você não vai dar certo, vai ter dia que você vai acertar. Você vai ver a evolução dessa criança. Né? Então, assim, eu acho o seu trabalho por isso. Porque você vai, mete as caras, você não tá nem aí se vão gostar ou não vão, mas você vai lá, mete as caras e faz. E a gente tem que fazer. Porque se não fizer, como que vai ser? Eu lembro que a Evelyn, ela para entrar na van, a moça da van, logo no primeiro dia, ela falou assim, Pro, você tem que me ajudar, porque eu não consigo colocá-la na van sozinha, né? Eu falei, mas não há necessidade de colocá-la. Ela tem os dois braços, as duas pernas, ela vai entrar. Não, ela não é. Ela vai entrar. Vai! Eu fico só imaginando a cena. Aí a moça procurou o olhar do motorista, né? E aí eu falei, vai, Evelyn, entra. E aí ela ficou olhando pra mim assim, tipo, como é que eu vou?
Como é que eu vou? Eu falei, Evelyn, põe o pé aqui, segura aqui e sobe. É fácil. Aí eu fiz pra ela ver. Ela ficou olhando. Aí ela sentou, assim, sabe quando senta? Assim, ela sentou e ficou olhando pra minha cara, né? Aí eu peguei e falei, bom, tchau, motorista. Vai andando. Aí ela olhou bem pra mim assim, colocou as duas pernas lá pra dentro, né? Aí olhou de novo assim, colocou as duas pernas e ficou se esforçando. Meu, se alguém vê aquilo, fala, puxa, que dó, né? Eu não fiquei com dó, lógico que eu fiquei. Lógico que eu fiquei com dó. Falei, lógico, né? Mas eu vou pegar? Não vou pegar. Eu tenho dó, mas ela vai ter que fazer sozinha, porque hoje eu tenho dó e não tenho, e fico fazendo. E aí ninguém mais faz, e aí, né? Então, a mãe dela também esteve no colégio, e ela falou, ai, mas ela tem o pé, você viu o pezinho dela? O pezinho dela é bem, porque o pé dela é bem tortinho, assim, né? Eu falei, então, mas Deus faz as coisas perfeitas. Tem pessoas que precisam do pé inteiro para andar, e tem outros que o pé torto mesmo anda, vai ela, porque não é possível que Deus, né? Então, e ela tá andando assim muito bem na escola, então ali, né, transitando pela escola, uma graça ela. Mas o que faltou ali, o que estava faltando ali? É segurança mesmo. Às vezes é por medo, né, que a gente acaba falando, ai, melhor não deixar, porque vai se cai, machuca, né? E se acontece alguma coisa. Então, nessa minha fala, o que eu quero dizer é que, assim, os medos, eles existem. Claro que existe. Não é que eu não tenho medo, não é que eu sou a louca tudo bem que eu sou louca, mas é que eu sou louca o suficiente que eu vou deixar a criança se cair, se matar. Não é assim. Você tem que ter a segurança daquilo que você está fazendo e a certeza de que, olha, se der errado, eu vou lá e vou falar, eu achei que dava certo, mas é uma possibilidade que tem de dar certo, então a gente vai fazer essa possibilidade, entendeu? Qual criança que não cai? A criança cai com mãe também, cai com pai, cai com vó, com vô, com tio, a criança cai. Então se tiver que cair, se tiver que cair, vai cair. Se machucar, vai machucar, mas tem que ter a pessoa que tenha a coragem de dar o primeiro passo, né? Porque senão a criança acaba não mudando, ela vai para os espaços e aí os espaços se adequam a ela. Então, se ela só anda segurando, então todo mundo vai segurar. Se ela só anda no colo, todo mundo vai pegar no colo. Não. Ela vai para os espaços para aprender. Então, aí ela vai ter que aprender. É assim, eu penso assim, não sei se estou errada, né? Lógico que não. Hoje mesmo eu estava vendo uma live à tarde de uma mãe que participou falando, né, das pessoas que acompanham as crianças e tal. E aí ela falou que a grande preocupação dela foi que tanto no maternal quanto na escola, a professora de apoio do filho, ela não deixava a criança se desenvolver. Tudo ela tentava fazer para a criança realizar atividades. E querendo ou não, isso é um problema porque é a criança. Né? Ela tá vendo que vai ter alguém para fazer para ela, para que ela vai tentar? Exatamente. Alguém que vai fazer para ela, que vai pôr a comida na boca. Às vezes, o Bernardo tem dificuldade motora, né? Então, ele está dando comida. Mas eu sempre deixo ele tentar primeiro. Tenta comer. Mas tem que ir deixando, porque aos poucos ele vai conseguindo comer sozinho. Né? Eu tinha muito antes, né, nesses parquinhos, para ficar subindo nos brinquedos, porque ele não tinha muita força, ele vivia entrando. Aí a psicóloga teve um dia que ela puxou a minha orelha. André, se você ficar toda hora levantando ele, André, ele não vai ter. Né? Aí eu falei, toma, bem feito. E aí depois eu falando assim que ele ia subindo. Isso sabe tudo. É parquinho aqui em casa e deixar a minha mesa de vidro, eles não tá nem aí. Mas exato. De deixar ele fazer. Que a mãe, a gente fica muito protetora, porque falar porque meu filho tem tal coisa, ele não vai conseguir. Né? E eu não discrimino as mães por isso, porque eu fiz isso. Mas eu vi que quando eu parei de ter medo, meu filho se desenvolveu. Né? Então, exatamente. Diferente da criança, ela ser típica ou atípica, né? Se a mãe fica protegendo demais, essa criança não se desenvolve. E aí, qual é o fato? Né? Então, por que eu quis citar hoje a live de arte? Porque
porque ela vai contribuir para leitura, para escrita, para matemática. Não é porque parece que não, mas você tem todo um raciocínio para utilizar as cores, para fazer os resultados dela. É todo um processo. Porque quando a criança vai começar a escrever, ela sabe que é a garapuxa, que é o desenho, né, os rabiscos. Então, assim, é fundamental. Enquanto nós, seres humanos, vamos ver a importância, né, que a arte para o desenvolvimento humano, a gente vai ter um monte de bloqueio, né, igual assim a música. Por que a música é importante? Porque ela vai mexer não só com a parte de coordenação motora, grossa, só a parte da criatividade, mas ela também vai fazer equilíbrio, ela vai fazer com que a gente tenha um controle emocional. Né? Porque eu citei logo no começo da Silveira? Porque ela percebeu que era a partir da arte que ela ia conseguir chegar no mais profundo daquela pessoa que tinha uma deficiência. E aí, quem já assistiu o filme vai ver, né? Que teve um lá que era arredio, não queria estar perto de ninguém, era agressivo. Ele vai ser um dos que mais vai fazer quadros e no final ele consegue passar na sociedade. E tem até um rapaz, e tem até um cara que o funcionário fica bravo com ele, tem nojo dele, porque ele faz os desenhos com as fezes dele, né? Na parede. Dele. Mas ele fazia com as fezes, mas não tinha outra coisa para fazer, né? Não tinha outro. E aí ela teve esse feeling, né? Ela percebeu que o cara era um artista, ele só precisava... Exatamente. Né? Tanto que aqueles, né, que criticavam ela no começo, depois vão elogiar o trabalho dela e vão querer aprender. O próprio presidente, na época, né, que ela mandou ela embora e depois trouxe de volta e deu a direção do hospital para ela. E aí, assim, ela vai desenvolver todo esse trabalho que eu vejo muito presente no seu trabalho. Né? Eu vejo você trabalhando com os alunos, até mesmo com você dá dicas, você trabalhando e desenvolvendo todos nós. Né? Então, isso enriquece. Às vezes eu falo assim, Rose, você é louca, mas por quê? Essa sua alegria, sabe? Porque às vezes a gente está desanimado, hoje mesmo não estava tão mal. Eu dia inteiro mal, por conta do bronquite. E aí eu vi aquele vídeo, sei lá, do mercado, eu falei, gente, eu não acredito que ela fez essa arte, não. É surpresepada. Mas assim, é de você, e você passa isso para as pessoas, né? Então eu acho que é por isso que as pessoas sempre querem estar perto de você. Você transmite essa energia, né? E o mundo precisa... Então, agora, e a inclusão, André, o que a gente tem que levar, deixar muito, se atentar muito a isso, de que, na realidade, eles dentro da sala de aula, eles têm que ter todas as possibilidades também. Quando você nivela uma sala de aula, quando você dá atenção e quando você faz com que aquela criança, aquele adolescente, acredite que ele é igual ao outro. Porque deve ser uma coisa muito ruim, uma coisa horrível, você olhar para a sala toda escrevendo e você não conseguir escrever, gente. Uma professora falando lá na frente, escrevendo na lousa e você, tipo... eu imagino que deve ser horrível, né? Claro que é. Então, aí quando você puxa a habilidade daquela criança, porque o ser humano, ele existe e alguma habilidade ele vai ter. Eu não sei qual, mas aí a gente vai ter que descobrir qual é. E quando você aguça essa habilidade, aí faz com que ele se eleve. Poxa, eu sei fazer isso, né? Então você escreve e eu faço outra coisa, né? Lá na minha casa, a minha irmã borda. E eu não sei bordar, eu sou péssima, nem aprendi a bordar. No entanto, faço outro tipo de arte. Então não é porque ela sabe bordar e eu não sei bordar que nós estamos em níveis desiguais, né? Cada um com a sua habilidade. Exatamente. Eu não tenho habilidade nenhuma para arte. Se for para escrever um texto, alguma coisa assim, eu vou embora. Agora, para arte, só eu mesma. Eu sou uma arte. Então, mas e aí você aguçando, porque quando você dá a oportunidade e você abre o leque de possibilidades, aí você se depara com o inusitado, né? Poxa, a surpresa. Porque cada aluno que eu mediei até hoje, de 2016 para cá, todos eles me trouxeram grandes surpresas, assim, de superações mesmo.
de conseguir avançar, sabe? O Felipe, em 2018, não falava nada. Hoje ele manda áudio para mim. Então, por um método simples de utilização de estímulos para que ele conseguisse falar, entendeu? Então, eu assim fico muito orgulhosa e muito feliz de saber que, através da arte, a gente tem conseguido avanços com as crianças, né? E são avanços notórios, não são avanços, vai acontecer isso. Não, são avanços que acontecem mesmo durante aquele ano de aprendizado. E isso que é muito legal. A gente tem 3 minutos só, eu vou te dar só 1 minuto para você finalizar, porque eu quero mostrar um negócio para você depois. Então, muito obrigada já, finaliza aqui com o pessoal. Então, o que eu tenho a dizer é que a gente não pode desistir nunca, né? Desistir nunca de nada. Sempre entender que a gente consegue sim transformar, que a gente consegue mudar e que a arte é a ferramenta aí primordial e principalmente nesse momento que nós estamos aí de distância, né? Distanciamentos e tal. A arte faz esse resgate e faz as transformações. Então, não desistir nunca e avançar sempre através da arte que a gente consegue os aprendizados necessários e objetivados. Qual que é o seu canal do YouTube para o pessoal te acompanhar? Fazendo Arte com Rosi Ribeiro. Muito bem. Pessoal, hoje é aniversário da Rosi. Agradeço a vocês de coração por terem participado. A live está gravada e eu não posso finalizar a live sem... Deixa eu ver se vai funcionar. Vamos ver. Dá para ouvir? Muito feliz. Deixa eu aumentar. Pra você. Aí sim, hein? Quero um pedaço. É de terrinha. É de terrinha, deixa eu ver? Eu fiz com o Luiz. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá vendo, gente? Ela é muito criativa. E a vela é de papel. Show de bola. Muitos anos da vida. Parabéns! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, Rosi. Fica com Deus. Vai curtir seu aniversário agora com o maridão. Gente, brigadão. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, até, tchau. Até. Dá tchau, beijo.